Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia. Nessa aula específica, nós vamos conversar sobre o contratualismo. É bom deixar claro já desde o início que a nossa ideia com essa aula não é nos aprofundarmos em nenhum dos seus representantes, ou melhor, dos seus representantes clássicos, ou seja, Hobbes, o Locke e o Rousseau. A ideia é que nós consigamos, com essa aula, entender a atmosfera, né, o espírito dessa filosofia contratualista e que nas futuras aulas possamos aí sim entrar especificamente em cada um destes filósofos ou desses representantes da filosofia política ou do contratualismo. Bom, a primeira coisa a ser notada em relação ao contratualismo é um sinônimo para essa corrente da filosofia política, que se ficou, né, que ficou conhecido como justnaturalismo. Então, quer dizer, ou vai aparecer para vocês lá no vestibular, nas provas que vocês farão, contratualismo ou justnaturalismo. Estas correntes, elas significam a mesma coisa. Só que é bom ter em mente essas duas expressões, porque ao juntá-las, nós temos uma ideia mais completa do que foi propriamente o contratualismo. E por quê? Porque na palavra contratualismo, a palavra contratualismo, ela nos dá a ideia de contrato, certo? E na ideia de contrato está implícita uma relação entre pelo menos duas partes, certo? Para que haja um contrato, é preciso haver, a princípio, pelo menos duas partes. Uma contratada e uma contratante, ou seja, uma que contrata os serviços, vamos colocar dessa maneira, e alguém, né, e uma parte que oferece os serviços, certo? Então, tenhamos essa ideia preliminar já bem clara aí na nossa cabeça. Também, né, o contratualismo ele é chamado de justnaturalismo. E o que significa justnaturalismo? Ius, né, vem lá do latim, que significa leis. Então dá para a gente entender que justnaturalismo significa leis naturais. Ou seja, o justnaturalismo ou o contratualismo, além da ideia de contrato, ela também, né, essa corrente filosófica, ela também tem uma ideia de que existem direitos naturais. Já adiantando, né, mas eu acho que isso está claro desde agora, existem leis naturais que já nascem com os homens. Né? Então, é o homem o detentor de certas leis naturais. E o contrato também estamos falando de indivíduos, evidentemente, afinal de contas, é de política que se trata todo esse rolê. Né? Então, tenhamos essas duas ideias, porque, como eu disse, essas ideias elas são complementares. Por um lado, você tem então, né, o contratualismo nos dá a ideia de um contrato e que, portanto, para que esse contrato vingue, é preciso alguém que ofereça determinados serviços e alguém que se interessa por esses serviços. E o justnaturalismo já nos dá a ideia de certos direitos naturais ao próprio indivíduo. Bom, uh, também como comentamos lá no início da aula, eu só vou mencionar os representantes, afinal de contas a aula não é para isso. Então nós temos o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes
lá da segunda metade do século XVI até o século XVII, Inglaterra. O Locke, um pouquinho depois, só no século, né, século XVII e século XVIII, o bicho viveu pra caramba, também inglês. E o Rousseau, que vocês conhecem aí toda a fama do Rousseau, principalmente o seu suporte filosófico, teórico, para a Revolução Francesa, né? Alguém de Genebra, portanto um genebrino, mas que nós normalmente costumamos chamá-lo, dar como cidade natal, né? Como país natal, França e ponto final. Bom, então, entrando propriamente nessas ideias gerais, ou seja, começando a aula de fato, o contratualismo, né, você vê lá do século XVI ao século XVIII, portanto, como disse, uma corrente da filosofia política relativamente moderna. É claro que ela está superada, mas também é verdade que existem até hoje contratualistas, principalmente no que se refere não tanto à ideia de certas leis, certos direitos, certos deveres naturais, mas em relação principalmente à ideia de contrato. Tudo bem? Bom, o contratualismo ele se opõe à filosofia política clássica ou à filosofia política grega. Nós teremos no canal, espero eu, aulas específicas sobre o pensamento filosófico político grego, né? Então, eu vou, na medida do possível, fazer apenas algumas menções para mostrar como que o contratualismo, de fato, ele se instaura, né? Ele se estabelece, e vou deixar de lado o quanto eu conseguir, o quanto eu achar necessário, para não prejudicar também a compreensão, toda a argumentação, toda a construção do pensamento grego. Tudo bem? Bom, então, para nós aqui, querendo, né, fazer essas costuras, para nós aqui, o que significa se opor ao pensamento filosófico grego ou ao pensamento político antigo? A primeira coisa que nós devemos salientar é que, para os contratualistas, a sociedade, ela é uma criação humana. Se vocês quiserem, para facilitar, deixar ainda mais clara essa ideia, a sociedade civil é uma criação humana. Bom, como assim? Né? Qual que é o sentido disso em relação aos gregos? Por quê? Porque para os gregos, a sociedade, ou sociedade, ela é vou colocar assim, ela é um dos elementos que constituem o mundo. Portanto, tal como a palavrinha lá, família, sociedade, verdade, e blá blá blá, e blá blá blá, o que mais vocês queiram imaginar, nesse sentido, todas essas coisas, elas são elementos que compõem o mundo a priori. Quer dizer, quando o mundo se estabelece, a sociedade ela vem no pacote. Né? Ela vem no pacote. Um exemplo que o Aristóteles dará, para ver se melhora aí para vocês, é o seguinte. A sociedade, ela é perene, ela é permanente. Por quê? Porque, embora os indivíduos
nasçam e morram, nasçam e morram, nasçam e morram, eles sempre estarão em sociedade. Essa seria uma das argumentações. Vou fazer um parênteses. Não vou entrar para explicar isso. A ideia de espécie, né, de categorias do Aristóteles, porque a gente ficaria doido, né, fugiria completamente do tema. Mas essa argumentação do Aristóteles que eu estou trazendo, ela é a mais simples. Ela é mais intuitiva. Ou seja, as famílias, né, elas permanecem, as sociedades elas permanecem. Embora as sociedades sejam compostas por pessoas diferentes, por quê? Porque essas pessoas elas têm uma transitoriedade, né? Elas vão nascer e vão morrer, os membros da família também vão nascer e vão morrer, porém a família permanecerá, a sociedade permanecerá. Isso seria Aristóteles. No caso do Platão ainda é mais evidente, quer dizer, existe uma ideia de sociedade, essa ideia está no mundo ideal, no mundo perfeito, no mundo suprassensível, e que, portanto, né, só pela sua definição, ela já serviria de modelo para as sociedades que, porventura, viessem a existir no mundo sensível. E por que eu estou dizendo porventura? Porque, ao contrário de Aristóteles, que eu acabei de dizer, no caso do Platão, este mundo sensível, ele não precisaria existir, né? Ele é um acidente. Ele existe, mas ele é um acidente. O mundo das ideias é o mundo perfeito. Lá, de fato, é um mundo em que as formas são eternas, são imutáveis, e uma dessas formas, uma dessas ideias, é a sociedade. Então, fazendo esse pequeno contraponto aí, né, elucidando esse pequeno ponto, no caso, então, dos contratualistas, quando eles dizem que a sociedade civil, é uma criação humana, o que isso tem de absolutamente diferente em relação ao mundo grego? Gente, pensa nessa caneta. Essa caneta, ela é uma criação humana. Ponto final. Se ela é uma criação humana, significa que ela poderia não existir, certo? Ela existe, mas ela poderia não existir. E esse raciocínio, ele pode ser estendido para tudo que o homem cria. Ou seja, tudo que é artificial e que nós conseguimos enxergar e tocar e manusear, tudo isso, beleza, existe, mas não precisaria existir. E tá aí o lance. Se você tiver em mente esse primeiro tópico, você fecha, né? O restante ele vem, né? Ele vem assim, em decorrência desse primeiro. Ou seja, todos os contratualistas eles estão de acordo, entre si sobre pelo menos um ponto. Pelo menos um ponto. Esse ponto é: a gente vive em sociedade, a gente vive em um agrupamento de pessoas sob uma mesma lei, né? Baseados em um mesmo código civil. Porém, ainda que isso seja verdade, não seria preciso. Então, quer dizer, cada contratualista vai colocar a sua maneira, mas a ideia é: houve um momento em que nós
humanos, escolhemos, vou colocar assim para não entrar especificamente em nenhum dos filósofos, escolhemos viver em sociedade. Então, aquela afirmação de que o homem é um animal político do Aristóteles não faz o menor sentido para os contratualistas. A ideia é que a gente, de novo, escolheu viver em sociedade. Achamos que viver em sociedade é melhor do que não viver em sociedade. Do que não viver em sociedade. E esse é o ponto, gente. Né? Tenta guardar isso, né? Tenta entender isso. Se tiver dúvida, vai perguntando. Mas esse é o ponto. Então, tudo para os contratualistas, tudo o que se faz na sociedade civil, dentro da sociedade civil, são maneiras de vida artificiais. São modos de viver, de se relacionar com os outros artificialmente. E, de novo, se eles são artificiais, eles não são necessários, eles não são obrigatórios. A construção das leis que definem uma sociedade civil, já falo daqui a pouco aí, essa construção de leis e que organiza toda a sociedade civil, elas poderiam ser outras, completamente diferentes. Então não tem nada, não existe moralmente, né? Moralmente, vamos colocar assim, dentro da sociedade civil, leis estabelecidas naturalmente, a priori. Dentro da sociedade civil, as leis, de novo, elas são criadas de maneira arbitrária. Elas são criadas artificialmente. Existe uma expressão técnica, se vocês quiserem. O Estado civil, ele é marcado por leis positivas. Leis positivas, essa expressão, esse termo técnico, significa leis criadas por homens. Então, a sociedade civil, ela é marcada pelas leis positivas. Ou seja, antes da sociedade civil, nós não tínhamos leis positivas. Nós tínhamos leis naturais. Nós tínhamos direitos naturais. Certo? Então, eu retomo esse último ponto que eu acabei de falar, eu retomo já, mas espero que esse primeiro tópico esteja claro. A sociedade civil é uma criação humana. E olha quanta coisa que a gente conseguiu derivar dessa única afirmação. Né? Se foquem nessa colocação. Bom, o segundo ponto, a igualdade entre os homens. Ou seja, os homens, vou colocar, embora existam, né, isso para os contratualistas, embora existam pessoas que são mais fortes, ou pessoas que são mais inteligentes, né, pessoas que são mais astuciosas. Então, embora exista esse tipo de diferença, uma diferença sensível, vamos colocar assim, embora existam diferenças sensíveis entre as pessoas, o fato é que, mesmo essas diferenças sensíveis, ao fim e ao cabo, não terão nenhuma diferença,
que possa originar a sociedade civil. Então, quer dizer, dentro de um estado anterior à sociedade civil, os homens são todos iguais. Essa é a colocação. E por que isso se distingue lá do pensamento grego? Porque para os gregos, todos nós nascemos com determinadas características naturais, e essas características naturais nos fazem uns diferentes dos outros. Então, a gente, pro grego, falando de uma maneira bem clara, nós já nascemos diferentes. Alguns nasceram para não ter uma maior habilidade, já nasceram com uma maior faculdade para a carpintaria, para a agricultura, para a administração das cidades. No caso dos contratualistas, não existe esta desigualdade natural. Natural. Somos todos iguais. De novo, mesmo que tenha alguém um pouco mais forte, um pouco mais fraco, um pouco mais inteligente, um pouco menos inteligente, essas diferenças aí, elas são, quando colocadas todas no mesmo... praticamente, elas são iguais. O sujeito... Até o Hobbes vai falar, O sujeito ele pode ser mais forte, mas ele é mais burro. Ele não fala burro, ele fala ignorante. O sujeito, por outro lado, o sujeito que ele é mais inteligente, ele é mais sagaz, ele é mais fraco. Então, ele faz armadilha, mas ele próprio não consegue manter a sua vida se vier lá um fortão para bater nele. Então, quer dizer, praticamente essas diferenças elas se igualam. Elas se igualam. Bom, o terceiro tópico, leis e direitos naturais. Já mencionamos aí meio espaçadamente. Vamos falar com um pouquinho mais de rigor. Todos os contratualistas acreditam que o homem nasça com certas leis naturais, que existam, certas leis naturais e que o homem ele tenha certos direitos naturais. Direitos naturais. Isso é um pressuposto, quer dizer, não tem como nós tirarmos de onde eles... Não tem como nós argumentarmos em cima disso. É um pressuposto. Quer dizer, é uma afirmação da qual eles partem. O ponto de partida é esse. O homem ele tem certas leis naturais, ele tem certos... existem, certas leis naturais. O homem tem certos direitos naturais e estes direitos naturais influenciarão na construção da sociedade civil. Certo? Eu sei que está bem abstrato, eu sei que está bem abrangente. Isso é proposital porque eu não quero, repito, não quero entrar em cada um dos filósofos, porque nós teremos aulas específicas para cada um deles. Mas essa é a ideia, Por enquanto, acreditem em mim. Existem certas leis naturais, o homem ele tem certos direitos, simplesmente por ser homem ele tem certos direitos, por nascer o ser humano ele tem certos direitos, e esses direitos eles influenciarão na decisão, na escolha da construção da sociedade civil. Na construção da sociedade civil. Em outras palavras, a sociedade civil será construída para
salvaguardar estas leis e estes direitos. Certo? Bom, e aí você fala, tudo bem, velho, mas antes da sociedade civil, o que existia antes? Né? Porque é uma pergunta super importante. Até agora você falou, mas os direitos e leis servem para salvaguardar, blá, 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 né? A sociedade civil é uma construção humana. Então, o que é natural? O que veio antes da sociedade civil? O que veio antes das leis positivas? Bom, o que veio antes das leis positivas são as leis naturais. Ou seja, o que veio antes das leis construídas pelos homens foram as leis naturais. Tal como o que veio antes da sociedade civil era um estado natural. Então, os contratualistas, eu coloquei essa expressão, né, pela qual eles ficaram super famosos, coloquei bem sucinta aí, né, bem sintética. Os contratualistas, eles acreditam, eles postulam a existência de um estado natural anterior ao estado civil. Todos eles acreditam na existência de um estado de natureza, um estado natural, portanto, e que, por algum motivo, por que por algum motivo? Porque cada filósofo vai achar alguns, né? Então, que por algum motivo levou os homens a construírem, a se decidirem pela sociedade civil. Ou pacto. Isso é o que ficou conhecido como pacto social. Então, é muito simples a ideia, né? Ela é muito simples. Existe um estado de natureza e, mediante um contrato, mediante um pacto entre as pessoas viventes neste estado de natureza, elas se decidiram, elas compactuaram a opção por viver numa sociedade civil. Estado de natureza, existe um contrato, existe um pacto que possibilita o estado civil. O estado civil, construção humana. Por quê? Porque foi provocado, né? Porque teve como causa o contrato, um contrato entre homens, e anteriormente a isso, estado de natureza. Muito fácil. E, gente, é assunto de todo ano em vestibular. Né? Todo ano em vestibular. Então, se ficou clara esta nossa primeira aula, a ideia ela é basicamente essa. Do que os contratualistas... Então, quando nós começarmos a estudar Hobbes, Locke e Rousseau, o que a gente vai ver propriamente? Né? O que vai se repetir em cada um deles? Ora, os homens viviam em um estado de natureza e, por alguns motivos, esse estado de natureza ele não estava dando conta de proteger os direitos naturais que nascem com cada um de nós. Então, quer dizer, eu tenho um direito natural, X, não vou mencionar, eu tenho um direito natural X, só que no estado de natureza, isso que me é natural
que me portanto, constitutivo da minha personalidade, do meu eu, ele não está sendo respeitado. Né? Eu não estou conseguindo realizar, eu não estou conseguindo me valer desses direitos que nascem comigo. E não só comigo, evidentemente, com todos aqueles que estão vivendo nesse estado de natureza. Então, há uma reunião, há um pacto, enfim, desculpa, há uma reunião, nós colocamos esse problema. Qual que é o nosso problema mesmo? Nosso problema é, eu tenho certos direitos naturais, mas eu não posso gozar desses direitos naturais, afinal de contas, não está dando certo por isso e por isso e por aquilo. Né? Então, já que não está dando certo, a gente vai ter que fazer uma sociedade civil. A gente vai ter que construir um conjunto de leis que possam permitir o gozo desses direitos naturais. Certo, gente? Tranquilidade? Bom, finalmente, um último ponto, isso é mais uma pegadinha, uma sacanagem que os caras fazem em vestibular. Esse estado de natureza, do qual falam Rousseau, Locke e Hobbes, esse estado de natureza, ele é uma construção teórica. Ou seja, ele é um instrumento criado, forjado mentalmente, intelectualmente, para que esses caras conseguissem justificar a sociedade civil tal como eles as viam. Certo, gente? Vou falar isso de outro modo. O estado de natureza, ele é só, vou colocar assim, ele é só um conceito. Ele nunca existiu. Então, toma muito cuidado onde vocês forem ler, o que vocês forem assistir, principalmente em relação ao Rousseau, hein? Ah, não, porque lá o bom selvagem, manja a ideia, vocês já ouviram isso aí em algum lugar. A ideia do bom selvagem, uma volta, né, a um estado de natureza. Mano, não existiu nenhum estado de natureza. E por que isso é pegadinha de vestibular? Porque vai ter uma alternativa que coloca isso. Os contratualistas, aqueles que acreditavam na existência de um estado de natureza, não. Né? É só é só mais um conceito, ou é só uma ferramenta intelectual, ou seja, que cada qual criou a sua maneira, que cada qual caracterizou a sua maneira, para que eles pudessem justificar e alguns, no caso do Rousseau, propor alterações na sociedade civil. Certo, gente? Olha, eu vou até colocar isso aqui na hora de eu ter feito a lousa antes de começar a aula, eu não coloquei. Né? Acabei lembrando, isso daí ele é muito importante. Não tanto para entender a filosofia, mas é porque é uma puta sacanagem que os caras colocam, né, no vestibular. Então vou colocar aqui, ó, o estado de natureza é uma construção, vou colocar teórica, tá? Então, teórica. Ou seja, não houve na história. Não houve na história. Ponto. Oh, caramba.
Gente, eu não tô achando um ponto aqui, mas tudo bem, é um ponto, tá? Tudo bem. O estado de natureza é uma construção teórica, não ocorreu, nunca existiu. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que a aula tenha ficado clara para vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer indagação referente a essa aula aí, me procure em Facebook, WhatsApp ou aqui pelo canal. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos aí nas próximas aulas fazendo uma exposição detalhada aí dos nossos contratualistas. Tudo bem, gente? Valeu, um beijo e muito obrigado.